Hello everybody! Aula número 3 das carreiras militares, para vocês estudarem ainda mais e fazer a continuação e a sequência dos seus estudos. A teacher sempre gosta de começar a aula colocando as redes sociais, como eu sempre digo. Se você gostou dos bizus, se você gosta da metodologia que a teacher defende e explora no decorrer de todo o nosso curso, que você siga para os slides no meu canal do Telegram. Para maiores dicas, também desafios do Telegram, dicas também em forma de vídeos, recortes principais no meu canal do YouTube Teacher Andrea Bello. E é claro, o Instagram cheio de motivação, de pequenos vídeos, recortes, dicas de expressões, phrasal verbs e todos aqueles bizus essenciais para a sua prova de carreiras militares no Teacher Andrea Bello, também no Instagram. Então, eu creio que você já siga a Teacher. Continue seguindo, que cada dia que passar eu vou colocar mais coisas e mais atividades e mais bizus. Eu vou começar, inclusive, a colocar pequenas aulas gratuitas, essenciais para você lá no canal do Telegram. Fiquem de olho e vamos lá para a nossa aula 3. Essa aula nossa 3, ela é de artigos e substantivos. Articles and Nouns. Por que a teacher divide as aulas colocando nomes de tópicos gramaticais? Se tem gente que não gosta de gramática e fala que acha chato. A gramática realmente não é lá essas coisas, um tópico tão legal de se estudar. Nem em língua inglesa, nem em língua portuguesa. Mas, quando você encara um texto, quem já me conhece sabe que eu mostro isso nas minhas salas VIP, nas minhas aulas, que um texto está repleto de gramática. Então, por mais que você conheça o vocabulário e saiba ler inglês, se você teve um convívio fora do país, se você tem algum amigo, parente que mora fora, se você já fez uma viagem e desenvolveu bem a fala, por mais que você tenha esse curso de inglês e essa habilidade, tem técnicas para a leitura. Você tem que saber chegar na questão através dos tópicos gramaticais. Não adianta. Se você souber que algo falou que é interesting, an interesting program, é um programa interessante. Se fosse big, era grande, long, longo. Se fosse boring, era um programa chato. Então, isso é uma qualidade. Se você acha que está escrito lá, por exemplo, the pen is essential, é a caneta específica. Se fala, a pen was found, uma caneta foi encontrada. Então, o artigo a ou de, o adjetivo, o advérbio, o pronome, tudo conta ponto e tudo colabora com uma interpretação melhor e mais completa. Então, é fato, todos os alunos que conseguem compreender pouco a pouco com as aulas da teacher, os artigos, os substantivos, as voz passiva, voz ativa, tag question, os alunos contam para a teacher, fazem esse feedback de que cada dia ficou mais tranquilo ler os textos e que conseguiram ler com maior propriedade. Então, acreditem, esses artigos de hoje e esses substantivos vão te ajudar em sua leitura, isso é um fato e a teacher vai comprovar e eu tenho certeza que você vai me contar depois o quanto te ajudou. Então, vamos lá, teacher, aí nesse nosso curso extensivo de 2021-2022, falar dessa introdução desses nossos artigos e substantivos. Vamos lá, então. Chegou a vez dos artigos e substantivos? Mesmo que haja um vasto conhecimento sobre as regras em inglês, sem artigos e sem substantivos, a comunicação não seria possível. Porque, etimologicamente, substantivo significa o quê, teacher? Literalmente base, o que está na base. O artigo the, por exemplo, agora falando de artigo, né? Está na lista das palavras mais usadas da língua inglesa. Então, aprender o uso do the e dos outros artigos, que são o a e o and, que a gente vai ver a diferença, estão em todo lugar e é de grande importância para melhorar o seu vocabulário. É essencial ter conhecimento desses artigos aí de forma correta, mesmo sabendo que há muitas regras. Então, o que a gente vai ver, teacher? A gente vai ver o artigo the, a gente vai ver a diferença do a e do an para situá-los dentro dos textos e vamos ver substantivos variados. Substantivo próprio, substantivo comum, substantivo concreto, substantivo abstrato, composto, tudo quanto é substantivo. E aí, quando você perceber que um substantivo tem uma palavra como, por exemplo, a palavra armchair. Teacher, se a gente procurar a tradução, está escrito poltrona, mas por quê? Arm é braço
E chair é cadeira. Então, uma cadeira que tem o braço, é a poltrona. Tudo tem um sentido. Igual a gente pensar em português que tem a palavra pé de moleque. Não é nem um pé em formato de pé ou doce e nem feito por um moleque. Mas por que chama pé de moleque? Por aquela conotação da cor, né? O moleque que fica correndo muito na rua, o pé dele fica sujinho, tem aquela sujeira por baixo, fica daquela cor amarronzada. Então, o doce chama pé de moleque. Então, a gente tem essas convenções de todas as línguas e a gente tem que entender esses compostos em português e em inglês. Senão, você vai ver um rainbow, airplane, plano, ar, porque é avião, rainbow, que é o arco-íris. Então, tudo tem sentido. O coletivo, porque às vezes cai. Para você saber, igual abelhas, se tem, né, o coletivo de abelhas em português, tem em inglês também que é flock. Então, tudo isso às vezes pode estar dentro da prova e material nenhum no mercado traz para você. Então, você estudando com a gente do Estratégia, você vai compreender. E os alunos contam, gente, você sabe disso que você está inscrito e é aluno nosso da plataforma. Você sabe que o que a gente explica aqui, fica aqui. E não tem outro curso mais completo que dá os bizus do que realmente tá lá na sua prova. Então, teacher, vamos lá, né, passar para frente e falar logo desses artigos, desses substantivos, vamos lá. Eles são classificados como definidos e indefinidos. Então, quando define algo, se a teacher falar assim, eu uso essa caneta, e essa caneta é a caneta que eu mais gosto, a caneta do Estúdio 9. Então, eu vou falar the pen. Eu falei the pen, a caneta específica. Se eu falasse, I like a pen, but I don't know where it is. Eu gosto de uma caneta, mas eu não sei onde ela está, é uma caneta, eu não sei qual. Aí seria a pen, uma. Agora, the pen, a caneta. Então, quando eu falo the pen, a caneta é específica. Eu já defini que é a caneta, para você já entender que ele é o artigo definido. Quer ver o que a teacher escreveu aqui? Vejam aí, ó. Então, os artigos definidos e indefinidos colaboram diretamente na sua interpretação de texto. Eles revelam que a palavra foi mencionada, está retomando alguma ideia que já foi expressa. E o substantivo renomeia os seres, objetos, denomina as palavras. Nessa aula, vamos ver esses substantivos e esses artigos. E como a teacher falou, do artigo definido, definite article, é o the. Teacher, o que é esse the, então? Ele é o, a, os, as? Exatamente. Enquanto em português, a gente tem o carro e a gente tem a caneta. A gente tem em português os carros e as canetas. Em inglês é tudo diferente. Ao invés de eu ter o carro e eu vou colocar the car, como é que eu falo os carros? The cars. Eu usei o mesmo the. E se eu for falar a caneta? Eu vou falar the pen. O mesmo the do carro é a caneta. E as canetas? The pens também. Poxa, teacher, então é um pouco mais simples, estão vendo? E tem gente que fala, teacher, é muito difícil. E quando eu explico isso, igual na aula passada, que foi a aula 02 de verbos, lembra quando a teacher falou do passado? Que eu contei para vocês, por exemplo, que o verbo jogou, jogava, jogaram, é tudo o mesmo verbo? Então não tem pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E não tem ela jogava e eles jogavam. É tudo played. Então eu jogava e eles jogaram, é tudo played. Então, a teacher conta alguns bizus para vocês macetes, que resume aí 2, 3, 6 meses de inglês, às vezes um ano, em um slide só, ou uma aula só. Como agora esse the, que é o artigo. E aí a teacher deu aqui exemplos para você compreender melhor, ó. O carro é azul. The car is blue. E os carros são azuis? The cars are blue. E a mesa é grande. The table is big. As mesas são grandes. The tables are big. Então, tudo usou the para o, a, os, as. Outro exemplo, the backpack is red, a mochila é vermelha. Se eu desenhar uma mochila, e vocês vão rir dos meus desenhos, isso aqui é a rodinha da mochila, viu? E isso aqui é o negócio de pegar da mochila. E isso aqui que eu vou fazer agora é o zíper da mochila. Tem ele penduradinho. E isso aqui é um bolsinho para guardar ali, ó, seu documento. Então, isso aqui é uma mochilinha. E tem uma pessoa aqui que vai puxar a mochila. Eu sei que vocês estão morrendo de rir do desenho da teacher. Então, o menino vai puxar a mochilinha e essa mochila é vermelha. Olha para você o tanto que o visual conta. Eu vou falar, the backpack is red. Olha o que a teacher falou, ó. A mochila é vermelha. A cor vermelha especificou a mochila. Essa mochila é vermelha. Porque se fosse outra mochila, a teacher poderia desenhar uma outra. E falar para vocês, ó, agora eu desenhei aqui uma outra mochila.
essa aqui. Agora, essa backpack não é mais a mochila que a teacher falou que era vermelha. Essa daqui, the backpack is blue. E essa aqui, red. Então, a mochila é vermelha, the backpack is red. Essa. The backpack is blue. Então, eu defino qual é. Se eu falar que I like the red, eu gosto da vermelha. I like the blue, I prefer the blue, a azul. Agora, se eu falar a bag that is blue is somewhere. Uma mochila qualquer está em algum lugar. Aí eu não defini, é o indefinido, que é o que a Titi colocou aqui na próxima. Então, definido tem o the. The book is about art. Então, ó, o Tom escreveu um livro. Primeiro, o Tom escreveu um livro. Então, o livro é sobre arte. Então, ó, ele escreveu um livro, colocou a book. Um livro, a gente não sabe qual. Agora, the book is about art. Agora, o the foi usado para definir. O livro que ele escreveu é the book. Esse livro definido é o que é sobre artes. Usamos também para substantivos únicos, ó, the moon, a lua, the sun, the sky, the planet Earth, the universe, the sun is shining. Então, a gente usa, tem gente que fala teacher, não usa para nomes próprios, né? Geralmente não, mas essa é uma pergunta que cai muito no fórum de dúvidas e muita gente fica ali, ó, perdido sem saber. Por quê? Porque geralmente você não usa o the para pronomes mesmo, né, pessoais, coisas que são aí, né, próprios. Então você vai falar, por exemplo, que o Paulo é uma pessoa legal, o Paulo é uma pessoa agradável, o Paulo é uma pessoa inteligente. Em português a gente fala o Paulo, em inglês você não fala the Paul, você fala Paul is nice, Paul is intelligent. Se falar a teacher Andrea é uma professora que eu gosto de assistir a aula, ou a teacher Andrea é uma professora que explica com facilidade. Se você falar a teacher Andrea, você pode até falar the teacher, mas se você for falar a teacher Andrea Belo is a teacher, você não vai falar de Andrea. Não coloca antes de nome próprio. Só que geralmente quando são fenômenos da natureza, igual o Oceano Pacífico, pode usar the Pacific Ocean. Então, alguns casos são exceções. E onde estão essas exceções? No nosso PDF, e a teacher também está falando algumas aqui agora. Então, eu falo para vocês para terem atenção de ler os PDFs e também a teacher sempre indica fazer os simulados nos fins de semana. Porque ali vai ter uma questão de artigo, de verbo, de substantivo, de preposição e você vai retomar os conteúdos e revisar. Combinado? Mas é muito importante esse encontro do PDF com a aula para que você possa recordar ainda mais e lembrar e ter em mente todas as exceções. Combinado? Então, aqui continuando, teacher, fala pra gente mais do artigo the, para depois a gente falar do a e do am. Vamos lá. Então, outro caso que a gente usa artigo definido é para falar nomes geográficos. Olha o que eu falei agora, ó, fenômenos da natureza e geografia. Aqui o oceano que a teacher falou, ó, the Pacific Ocean. O exemplo que eu usei, acabei de colocar aqui. Tá vendo como que eu vou falando? E aí já é o próximo slide, né? A teacher já fica de cor e salteada aqui o material que eu escrevi. Eu fui escrevendo, já falo uma coisa, já vem aqui o slide, né, na cabeça. Então aí, tá vendo? Ó, o deserto de Saara, o Golfo do México, aí os Alpes, então tudo tá aqui. E a teacher vai mostrando onde que usa e onde que não usa. O que mais, teacher? Agora fala desse caso interessante. Um caso interessante é quando se fala de adjetivos que estão sendo usados com substantivos no plural. Por exemplo, se eu for falar que são pessoas pobres. Os pobres, né, têm desvantagem na vida. Se a teacher for falar dos pobres como um grupo de pessoas pobres, eu vou falar the poor. Eu não vou falar poors, eu vou falar the poor, pobres. Pobres, ou então, ó, os poderosos. The powerful, os poderosos. Então, quando você vai falar de alguém é pobre, poderoso, falando de um grupo, você pode usar o the poor, the powerful, the strong, os fortes, the strong. Eu estou falando de um grupo de pessoas que é forte, mas eu uso o the. E aí, continuando, como fica a frase? Teacher, como que eu vou falar que o homem poderoso ajudou o garoto? The powerful man helped the boy. E os poderosos eu posso falar the powerful também. Outro que a gente usa é para alguns países que tem o the na sua composição. Por exemplo, se você for falar, lembra que eu falei que não usa para nomes próprios? Se você for falar que o Roberto Carlos é um cantor antigo, que muita gente gosta, você vai falar the Roberto Carlos?
Roberto Carlos is an old singer and famous. Agora, se você for falar os Beatles, aí você vai falar The Beatles, porque os Beatles já tem na composição dele, The Beatles. Então, tem que usar os, porque já tem dentro da composição. Quer ver outros exemplos que estão aí? Aqui, ó, os países, os Estados Unidos. A gente fala The United States. Então, usa the, porque é The United States. Também o Reino Unido, The United Kingdom. The United Arab Emirates, the Dominican Republic. Então, usa the quando é necessário utilizar também em língua portuguesa. Quando os nomes próprios indicam um grupo familiar, também usa, por exemplo, o nome da teacher é Andréa Belo, então a minha família é a família Belo. Então, eu tenho Nilson Belo, que é meu pai, Felipe Belo, Ana Paula Belo. A família toda tem o sobrenome Belo, né, que veio da vovó, que o sobrenome dela que é Belo. Então, eu vou falar os Belo são uma família de educadores, por exemplo. Aí tem uma família que são de engenheiros, então, que termina em Silva, né, o Paulo Silva, Pedro Silva, Roberta Silva. Aí eu vou falar o quê? Os Silva são engenheiros. The Silva are engineers. The Belo are teachers, educators. Entenderam? Então, você pode usar o the para família também, para falar de um grupo familiar, igual aqui é o grupo de pessoas, né? Que a teacher deu o exemplo dos pobres. Então, agora, em nomes próprios em geral, vou até colocar isso aqui de marca-texto, ó. Não se usa o artigo definido. Isso aqui é importante ficar atento, hein? Então, em nomes próprios em geral, na sua prova, Paulo, Patrick, Betty, uma banda, um presidente, uma atriz. Então, esses nomes de pessoas que são nomes próprios, geralmente não vai ter o the. Então, são esses casos que a teacher falou. Para falar de um grupo da família, familiar, um grupo de pessoas, ou aqui, ó, nomes geográficos, ok? Fiquem atentos nas regras. Continuando, teacher, fala mais um pouco aí desses artigos pra gente. Ó, quando estiver se referindo a um nome próprio que já possui em sua estrutura o the, que foi o caso que a teacher falou dos Beatles para vocês, né? Teacher falou, então, ó, quando já possui, opa, voltei aqui, deixa eu colocar a cor amarelo. Quando já possui em sua estrutura, aí sim, deixa eu pôr a cor amarelo, cadê a cor, teacher? Aqui, ó. Já se referindo a pessoas, mas já tem na sua estrutura, teacher. Volta aí e coloca, ó, já possui em sua estrutura o the. Como eu falei, The Beatles, The New York Times, The Washington Post, viram? Ó, o museu The Louvre. Aí, daí por diante que já tem, tudo bem, aí utiliza. Agora, se não tiver, aí não utiliza. Usamos também quando se trata do grau superlativo. A gente tem uma aula destinada a isso, mas ó, Bob é o cara mais alto. Kathy is the shortest, he is the tallest. Então, se a teacher falar para você assim, que está comparando, eu vou comparar uma pessoa com outra, falar que uma é mais inteligente que a outra. Daí eu estou comparando. Então, por exemplo, ó, Betty is more intelligent than Tom. Eu só usei more, porque comparou. Agora eu vou falar que o Bob é o mais inteligente de todos. Aí é o superlativo. Bob is the most intelligent. Aí usa the, porque eu falei é o mais. Igual falar que uma coisa é a melhor, ou melhor, the best. Ok? É onde que usa o the também. E ajuda pra caramba na prova. Continuando. Teacher, agora, exemplos que não usa, né? Não usamos antes de disciplinas acadêmicas, esportes, ciências, cores. Olha aqui. Tennis is a great sport. Eu não falo que o tênis é um esporte. Tennis is a great sport. Biology is important. Yellow is favorite color. Estão vendo? Presta atenção nessas regrinhas. Aqui onde eu comecei a riscar para vocês, se falar people watch too much TV, não usa para pessoas. Muita gente quer falar the people, as pessoas. Não se usa em inglês, você fala people. Então, ó, as pessoas, por exemplo, assistem muita TV. The people watch too much TV. Você não precisa colocar o the porque não usa o the para people. Ok? Depois também tem outras dicas aqui que a teacher colocou, regras, ó. Usamos quando há substantivo abstrato, aí a gente, né, retira como, ó, esperança é mais forte que o medo. Hope is stronger than fear. E a gente se omite também, se tiver ali na oração, o nome do presidente. Agora, se tiver o presidente, ó, the president is on TV. Aí eu falei, o presidente está na televisão. Presidente é comum. Agora, se eu falar o nome dele, aí eu não uso. Olha aí o exemplo. Então, ó, the president is on TV. O presidente está na TV, beleza. Agora, se eu falar
President Kennedy was murdered. O presidente Kennedy foi assassinado. Em português eu falo o presidente foi assassinado, mas em inglês Kennedy was murdered. Eu não falo o presidente foi assassinado, porque eu estou colocando o nome dele, o nome próprio. Ok? Very good. Quando vamos construir frases no presente e no futuro, usando last e next, também não usamos o artigo. Essa pergunta também tem muito no fórum. O aluno fala assim, teacher, você falou que não usa the para last e next, mas por que nessa frase tem? Aí tá assim, ó, the last thing I'm going to do is call you. A próxima coisa que eu vou fazer é ligar para você. Eu estou usando the next thing, a próxima coisa. O the é para coisa. A próxima atitude, a próxima ação. Agora, se eu falar, eu vou viajar semana que vem. I'm gonna travel next week. Eu não falo the next week, entenderam? Então, quando ele está usando para futuro, next week, next month, next morning, aí você não usa. Agora, se você falar que é a próxima coisa que você vai fazer, o próximo passo, aí você utiliza. O que mais, teacher, que você colocou? Então, não tem in the next month, né? É next month. Agora, vamos lá, teacher, falar dos a e n. Então, a gente tem a e n aqui. Geralmente, as gramáticas falam que usa a quando inicia com consoante e n quando inicia com vogal. Tá, beleza. Só que eu vou falar para vocês agora algo que você vai ficar, opa, quer ver? Olha só, vamos lá. Então, eu coloco aqui a palavra hot e coloco hot day, para a gente falar um dia quente. Coloco aqui também car, um carro. Coloco aqui também eraser, uma borracha. Book, um livro. Honest boy, um garoto honesto. Agora vamos lá colocar a e n, então, para a gente ver se essa regra dá certo. Para eraser, uma borracha, o que eu vou usar? An eraser, porque começa com vogal. Para book, a book, porque começa com consoante. Para carro, a car, porque começa com consoante. E agora hot day e honest, que começa com H. E agora? Então, a gente vai pôr a, que é vogal. Aqui vai dar certo, a hot day, porque começa com hot, com o som de consoante. Então, um dia quente é a hot day. Mas aqui é um menino honesto, é honest, começa com o som de on, que é vogal. Então, não é a honest, é an honest boy. Aí você coloca an honest. Quer ver onde eu escrevi essa regra direitinho? Aqui, ó. Na verdade, essa regra funciona quase sempre, porque depende também do som da letra. Então, dizer um homem velho, an old man, por causa da letra O. Dizer um homem honesto, an honest man. Estão vendo? Então, se o H pronunciar honest, você coloca outra no lugar de a house, que é a. Outros casos também é quando você tem aquela vogal com som de consoante, igual o U, que tem som de U. Como, por exemplo, university. Aí você não fala and, fala a university. Outro também aqui, ó, European. I am reading a European Journal. Estão vendo? Então, isso aqui é legal também, porque às vezes podem te perguntar na prova se pode substituir, replace, o A pelo N. Se for um desses casos, não pode substituir. E se você compreender o A e o N, você já pega ali no meio e vê que está falando de a quantidade. Porque o one pode ser também, o one pode ser A. A eraser é uma borracha, é uma só, one, ok? Aí, quando inicia com O, tem som de W, tem outras regrinhas aqui, igual aqui, ó. Ela mora em uma pequena casa. She lives in a one-story small house, que pode acontecer de cair. Hour também tem um som de A, tá vendo? Hour, então não é hour, é an hour. Viram aí? A new skirt. Aí, casos que não devemos usar agora, esses artigos indefinidos. Não devemos usar quando se refere a plural, igual porque o a, ele é, como a gente falou, um. Então, se eu falar a car, é um carro. Então, como é que eu vou falar a cars, um carros? Não tem jeito. Então, para plural, não usamos, ok? Aí, aqui tem um resumo de tudo. Eu gosto de fazer esquema, resumo. Esse slide é legal de você fazer print, porque olha aí o que a Titi colocou. A é o artigo indefinido quando as palavras têm uma consoante como letra inicial e, além da grafia, a sua pronúncia também de consoante, certo? O N, quando tem vogal como letra inicial e, além da grafia, a sua pronúncia também deve ser de vogal. E o the se utiliza para todas, ou a, ou as, contáveis, incontáveis, femininas, masculinas, singular, plural. Então, ele significa ou a, ou as. Como a teacher tinha falado para vocês, né? O carro, the car, os carros, the cars. A garota,
The girl, as garotas. The girls, viram? Então, aqui, o carro, a garota. Os carros, as garotas. Very good. Agora, aqui, né, a teacher colocou também mais exemplos para vocês. Ó. Então, há mais uma consoante, quando começa com som de consoante, e também a grafia, mais a escrita. Isso aqui é a escrita, viu? Vou colocar um lapisinho aqui. E aqui também, quando tem o som de vogal, mais o lapisinho escrevendo, mais a escrita, ok? Então, ó, a lamp, a door, a house, a bag, a tomato. An apple, an elephant, an ice cream, an orange, an umbrella, ok? Então, viram que você consegue ouvir o som? Vou até falar de novo para vocês, ó. A lamp, a door, a house, a bag, a tomato. Agora, olha o an apple, viu que junta an apple, an elephant, an ice cream, an orange, an umbrella. Eles se juntam, faz uma elisão, ok? Very good. Teacher, agora vamos falar de substantivo, porque a gente já falou de artigo. Vamos falar um pouco de substantivo, porque depois a gente vai pausar e ver exercício? Sim, e ver esquemas, regrinhas. Come on, então substantivos. Substantivos, o que eles são? Eles nomeiam seres em geral. Eles representam pessoas, lugares, instituições, elementos da natureza e etc. São palavras presentes em nossos pensamentos, discursos, na nossa fala, na nossa escrita. Eles integram as classes gramaticais e estão relacionados com o significado direto das palavras. Até se a gente for procurar no dicionário o que é um substantivo, fala que ele é o quê? Substância, parte essencial de alguma coisa. Por isso que se você falar câmera, computador, caneta, lápis, olhos, camisa, estudo, mesa, tudo que você utiliza no dia a dia são substantivos. Então, são realmente aquela base, aquela parte essencial, as substâncias que há. Então, o nome de uma pessoa, o nome dos objetos, tudo são o quê? Substantivos. E é a classe maior de todas. Então, se você pegar um parágrafo e ele tiver 18 palavras, 10, quase 15 vão ser substantivos. Por isso que é tão importante você fixar e saber bastante. E é a classe gramatical que todo mundo quer aprender, que todo mundo pergunta, teacher, como que eu ganho vocabulário? Esse vocabulário que vocês querem ganhar, que você quer aprimorar, são substantivos. Porque você quer saber o que é aquele termo que é o sujeito, aquele termo que é o complemento, aquilo que é o assunto principal do texto. E aí ele está repleto de quê? De substantivos. Por isso que é bem legal a gente estudar e conhecer muitos, ok? Conforme a nova gramática, ele é o que está na base, o substantivo, ó, de baixo, na base. Então, substantivo, ele é o que, então, teacher? É um tipo de palavra que nomeia coisas como pessoa, lugar, qualidade e ideia. Substantivos são a que tem a maior classe de palavras. Então, vamos lá. Eles podem ser o quê, teacher? Eles podem ser comuns, então tá aqui, opa, cadê? Eles podem ser comuns, common. Eles podem ser próprios, proper. Eles podem ser compostos, compound. Countable e uncountable, contáveis e incontáveis, que muita gente confunde, nós vamos chegar lá. Pode ser também singular e plural, singular and plural. E algumas regrinhas que a gente vai ver no decorrer do PDF e também aqui da videoaula. Então, teacher, vamos começar pelo comum. Vamos lá. Substantivo comum, substantivo próprio, que muita gente fica, isso é super fácil, mas é legal revisar? É legal revisar, porque olha o que a teacher colocou aqui como resumo. Se você for estudar isso, lembrem-se o que a teacher sempre fala. Se você pegar uma gramática para estudar sobre cada classe gramatical, você vai ficar 1 hora e meia em cada uma delas. Geralmente nos PDFs a teacher coloca 2, 3, 4. Então aqui, em menos de meia hora de aula, a gente já viu 3 e agora está indo para a 4ª classe gramatical. O artigo definido, indefinido, aí a gente viu o the, o a e o an, já. E agora estamos vendo substantivos. No final de uma aula, que é um PDF completo com a videoaula, você vai ter visto todas essas classes gramaticais do substantivo, com propriedade e com exemplos. O que você demoraria aí umas 7, 8 aulas de qualquer curso. Então, por isso que é legal você ver isso tudo compactado, do jeito que a teacher prepara no material. Então, a gente vai ver aqui os próprios e os comuns. Vamos lá então, teacher, mostra aí pra gente. Vamos lá. Então, ó, os próprios são aqueles que representam o nome de uma determinada pessoa. E os comuns nomeiam seres da mesma espécie. Então, vamos ver a diferença que eles têm e claro, o que eles têm de similares e diferentes. Vamos lá então. Os comuns nomeiam frases, fazem referência, são os mais presentes nas provas.
Sim, sem sombra de dúvidas. Eles aparecem em tudo quanto é tipo de texto, né, teacher? Eles estão lá presentes, ó, bem na nossa prova. Aí depois a gente vê que você vai precisar saber. Por sua vez, os próprios representam o nome de determinada pessoa, entidade, lugares em geral. Também aparecem nas provas, para nomear pessoas e lugares. Geralmente estão com letra maiúscula. Olha só os exemplos: Robert, Mississippi River, Cambridge. E aí esses aí por diante, né? Então a gente vê a diferença. Esses aqui, olha aqui, book é um livro comum. Table, uma mesa qualquer. Cidade, city, estão vendo? Aqui eu fiz um esquema de comparação, ó. Substantivo comum, substantivo próprio. Vejam aí então, ó, a escola, school, a palavra school ficou como comum. Agora se for Oxford ou Cambridge já é próprio. Então se eu falar que a escola é grande, the school is big. Agora, se eu falar que a Oxford é uma grande instituição, eu não vou falar the Oxford, vou falar Oxford is a big institution. Perceberam? Olha os outros exemplos aí também. Car, carro é comum, mas um Porsche não é comum mais. Aí eu vou falar que o Porsche é grande, eu não vou falar the, vou falar Porsche is big and famous. Agora, the car eu posso. Chá é tea, já Earl Grey, que é uma marca famosa, próprio. Man, Paul Smith, website estratégia.com. Um filme, movie, Avengers é o nome do filme. Mountain, Everest Mountain, o próprio. City, cidade, agora São Paulo, nome próprio. Animal, Mickey Mouse. Estão vendo? Agora, teacher, mostra pra gente aí, já que você colocou essas diferenças, e o composto? Composto, o que a gente pode falar dele? Vamos lá agora. Então, a gente viu o comum, que é table, computer, e vimos o próprio. Então, se eu falar, por exemplo, que um computador, the computer is great, o computador é bom. Agora, se eu for falar Apple é uma grande empresa, é o nome próprio. Apple is a big company, eu não falo the Apple. Viram aí? Então, tem gente que fica tentando entender por que não usa. É uma regra. Agora, compostos, como a teacher vai falar agora de driver's license, carteira de habilitação, é composto. E aí vem do verbo drive, que é dirigir, e license, que é uma licença, licença para dirigir, carteira de habilitação. Vamos ver alguns desses aí que podem estar na sua prova. Combinação de dois ou mais substantivos, comuns ou próprios. Compound nouns, tais como driving license, washing machine, que é máquina de lavar. Às vezes, eles não são separados por itens, são compostos de duas palavras, como quarto, que é bedroom, ok? Tem gente que pergunta qual a diferença de quarto e banheiro, porque eu sempre confundo, teacher, bedroom com bathroom. É só pensar que bed é cama, de dormir. Então, onde tem a cama, bedroom. A sala onde tem a cama é o quarto, bedroom. Agora, bath é banho, então bathroom. O lugar que tem o banho é o banheiro. Escreve B-A-T-H, bath. Agora, cama, B-E-D, bed, ok? Bedroom, quarto, bathroom, banheiro. E aí, motorcycle, a motocicleta, um ciclo, né? Uma bicicleta com motor, motorcycle, ok? Depois tem outras aí, sister-in-law, godmother, policeman, haircut. E aí a lista que já caiu em prova, que às vezes pode cair para você ver, são armchair, airport, background, bathroom, friendship, footprint. Essa daqui caiu nas últimas provas, ó, de carreiras militares, em duas delas, que é footprint, que é a digital, então a pegada. Print é o print e foot do pé, então a pegada. Tem também a digital, que é a digital. Então tem muitos que caem. Headache, tem ache que vem de dor e head, cabeça. Headache, dor de cabeça. Se fosse stomachache, dor de estômago. Backache, dor nas costas. Então essas podem cair, você, né, nem imaginar. Abstratos e concretos. Os abstratos, geralmente a gente aprende na escolinha, que é o que a gente não pode encostar. Igual amor, paz, felicidade, que você não pega. E isso funciona mesmo, porque love, happiness, faith, então paz, felicidade, amor, que você não encosta, realmente são abstratos. Olha alguns exemplos que a teacher colocou. Então, os abstratos e os concretos. Os que você imagina são intangíveis, como sentimentos, ideias, são abstratos. E os que a gente geralmente encosta, tipo os comuns, são os concretos. Então, alguns abstratos: paz, peace, honesty, education, cause, stress. Paz, honestidade, educação, caos, stress. Agora, concretos, né? Visão, audição, tato, paladar, nossos sentidos. Então, aqui os concretos: roses, sunset, tudo que você consegue visualizar, encostar, pegar, provar, são os concretos. E o que você não pega, não encosta, não pode ouvir, não pode se mexer, eles geralmente são abstratos.
Eu coloquei aqui também alguns exemplozinhos para ficar mais fácil para vocês. Olha só, os concretos. Uma mesa, um cachorro, um amigo, um livro, uma flor, tudo isso você pode pegar, sentir o cheiro da flor, escrever no papel, olhar o livro, cumprimentar um amigo, brincar com o cachorro, escrever na mesa. Agora, os abstratos, ó, amor, sucesso, liberdade, felicidade, democracia, vitória. Então, love, success, freedom, happiness, democracy, victory and justice, que você não vai encostar, geralmente são os abstratos. O que mais, teacher, que você vai falar? Agora fala do coletivo, tô curioso. Você deve ter ficado curioso, curiosa, né? Que a teacher falou que pode cair até coletivo. Como a teacher deu o exemplo aqui, ó, do coletivo para vocês que já caiu em prova, quer ver? Coletivo cai, teacher. Mas isso não cai direito nem na de português, mas pode cair. O conjunto de algum ser ou coisa. Então, pode cair em artigo científico, acadêmico, como a teacher falou para vocês, se for enxame de abelhas, que seria o flock. Olha outra aqui que a teacher colocou também, ó, ilhas, arquipélago em português, mas pode aparecer em inglês para você dentro do seu texto. Então, coletivos básicos podem estar nas provas. Olha a palavra forest, é o coletivo de árvores. Então, você sabe que forest é floresta. Inclusive, tem gente até que escreve com L, escreve florest, mas não é, escreve forest. E são muitas árvores. Olha outro aqui que a Titi colocou, ó, que pode aparecer também, family. A gente sabe que a palavra family é família, mas é o coletivo de parentes da mesma linhagem. São uma family, parentes da mesma. Audience, que é público, que é o coletivo de pessoas. Então, como a gente tem os atípicos, como flock, que pode ser usado lá para abelha ou para os pássaros, temos swarm, que é enxame de abelhas. Viram aí? Então, a gente tem alguns coletivos como curiosidade. Quem quiser printar, tem isso também no nosso PDF. Claro, eu faço listas para ficar disponível para quem lê e para quem assiste. Então, isso aí pode depois printar, fazer o que vocês acharem melhor. Já caiu em prova Anthology, que é de poemas. Já caiu também Battery, para falar que é de exames, é uma bateria de exames. Já caiu também de ilhas, que é Chain, que é como se fosse uma cadeia de ilhas, né? Chain. Já caiu também, teacher, em provas aí da IAR, falar crew, que são a tripulação, certo? Já caiu também, em algumas provas, o Galaxy, para ser de estrelas, que é uma galáxia. Também a teacher já viu em prova Thieves, que é uma gangue de ladrões. People, essa daqui cai muito essa palavra, ó, crowd, que é uma multidão. E essa palavra aqui também, ó, army, cai muito em prova, ó, militar, que é o exército. Então, se perguntar se o exército é o coletivo de soldados, sim. Army é o coletivo de soldiers, ok? Legal vocês lembrarem isso por curiosidade. Agora vamos ver um que tem bastante dúvida e que cai muito na prova e que muita gente fica preocupado porque tem pergunta em carreira militar sobre isso. Contáveis e incontáveis. Por que a gente fala que vai comprar um pão em português e em inglês pão não é contável? Não conta 2 pães, conta 100 gramas de pão. Por que aqui em português a gente fala que vai tomar um chá, um café, em inglês não pode? Vai tomar uma xícara de chá, uma xícara de café. A gente não pode falar um chá, senão vai pôr o chá na sua mão. É uma xícara, um copo de suco e não um suco. Então, essas diferençazinhas são culturais, regionais. Vamos ver aí o que a Titi colocou explicando para ficar melhor. Os substantivos contáveis e os incontáveis. Contáveis você conta, enumera, como um livro, a book, books, house, 2 houses, anos, 100 years, 100 anos. São classificados como contáveis, né? E aqui, exemplo, uma pera, uma maçã, um par de sapatos, ok? Então, contáveis, uma xícara de chá. Eu usei cup, a cup of tea. Esse é contável. Agora, não existe um chá. Eu falo que eu gostaria de um pouco de chá. Some tea. Essa diferença é legal. Muita gente fica preocupado com isso e acha isso difícil, complicado. E não é, viu, gente? Vamos ver os contáveis e agora os incontáveis. Incontáveis, uncountable. Olha só, eu tenho notícias para você, boas notícias, good news. Eu não falo que eu tenho uma notícia, porque a palavra notícia vem no plural, news. Tanto que a teacher aconselha, leia as notícias, read the news. Então, você vai ler o noticiário, as notícias, news. Help. A gente não fala preciso de uma ajuda, eu preciso de ajuda. I need some help. Ela precisa de ajuda, she needs help. Ok? Exemplos comuns da prova, que a gente pensa que é contável, mas não é. Money, que é dinheiro. Eu não falo que eu tenho um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Tenho dinheiro. Então, eu tenho much money ou few money. Não falo one money.
Music, você não conta uma música. Uma música só é uma canção, é one song. Agora, music é o tipo musical. Bread, que é o pão, entre outros que podem aparecer em prova, ok? Devemos lembrar, então, que esses substantivos podem ser usados como contáveis ou incontáveis, depende da língua. Se você for falar, por exemplo, me dê uma água. Em português a gente fala, você pode pegar uma água para mim? Em inglês não, é give me a water, de jeito nenhum. É give me a glass of water, ou give me a bottle of water, ou talvez também give me some water, please. Me dá um pouco de água. Nunca one water. Você não pode falar one water. Isso não tem. One water. Não existe. Então, fiquem espertos, porque a gente tem que prestar muita atenção nisso. Quando que você pode contar, quando que não pode em língua inglesa, ok? Então, ó, a gente falou dos artigos definidos, dos artigos indefinidos, a e N, e da diferença entre eles. Dos substantivos próprios, dos substantivos comuns, concretos, abstratos, coletivos e aqui contáveis e incontáveis. Então, vamos fechar esse bloco e continuar no próximo bloco com mais substantivos e exercícios. See you in a while, ok? Continuando a nossa parte 2 da nossa aula de artigos e também substantivos, vamos lá, a teacher estava falando dos incontáveis e contáveis. Então você fica, teacher, tem como saber? Dá para eu saber pelo uso do many e do much? Dá, é um dos bizus. Se você usa many, é para muitos, como many cars, muitos carros, então carros são contáveis. Many people, muitas pessoas, então pessoas são contáveis. Many pens, muitas canetas são contáveis. Many boys, many girls, contáveis. Agora, much money é muito dinheiro. Quando a palavra é incontável, você não fala muitos, né? Muitos dinheiros, muitos sucos. É muito suco, eu vou querer muito ou pouco. Eu vou querer muito café ou pouco café. Então, eu vou falar much coffee, eu vou falar much milk, much juice. Ou eu vou falar a glass, um copo de. Ou eu vou falar a cup, uma xícara de. Então, eu não vou falar que eu vou tomar um café, um suco, vou comer um pão. A gente costuma falar isso em língua portuguesa, mas em inglês não. Eu vou comer 100 gramas de pão, uma fatia de pão, a metade de um pão, uma xícara de chá de café. Então, eu vou continuar a falar desses exemplos que são pertinentes na sua prova e você continua seguindo e vai acompanhando aí para aprender cada vez mais. Come on. Então, ó, um conselho é advice. Advice, I will give you some advice. Em português a gente fala, eu vou te dar um conselho. Em inglês não fala one advice, fala que eu vou te dar some advice. Como se fosse traduzir um pouco de conselho. É que essa palavra é incontável. A mesma coisa com a palavra information. Você não fala one information. I'll give you some information. E tem uma curiosidade sobre a palavra information. Além dela ser singular e plural ao mesmo tempo, eu falo give information, é dar informação, pode ser uma ou muitas. Information também no plural é information. Então, se for uma informação ou muitas informações, eu vou falar give information, give a lot of information, much information. É uma palavra só. Cuidado que já caiu isso em prova, para saber se pode colocar informations. E não pode, não tem essa estrutura de plural, ok? A palavra notícia eu tinha citado, mas eu coloquei aqui de novo porque é bem legal a gente dar ênfase. Porque notícia também, você não tem uma notícia só em inglês. Você fala notícias, essa palavra já é no plural news. Então, se a teacher aconselhar você, ó, para passar na sua prova de carreira militar, leia sempre notícias importantes. Fique de olho nas notícias do dia. Leia uma notícia. Então, você não vai falar one new, você fala read the news. Já está no plural, como aqui, ó, news, some news, alguma notícia, ok? Interessante também cabelo, que você fala hair, é incontável, é desse jeito. Então, meu cabelo é preto, my hair is black. Pode ser traduzido como meus cabelos são pretos, porque cabelos está no plural. Então, se eu for falar que meus cabelos são loiros, my hair is blonde. Meus cabelos são castanhos, my hair is brown, ok? Outra coisa também, que são incontáveis, food, comida, feelings, sentimentos e everyday actions, everyday stuff. Eu preparei a tabelinha, adoro fazer tabelinha porque são palavras que caem bastante em prova. Essas aqui é legal de você printar. Então, ó, leite, água, pão, né, massa, que é pasta, rice, pork, fruit, que são incontáveis. Eu não vou tomar um leite, nem tomar uma água, nem comer um pão. Eu vou tomar
1 litro de leite, 1 copo de leite, 1 copo d'água, metade de um pão, uma fatia de pão, um prato de macarrão, uma colher de arroz, 100 gramas de bife, 100 gramas de carne de porco, 200 gramas de fruta, metade de uma fruta, uma colher de açúcar, um pouco de queijo, um pouquinho de manteiga, né, 100 gramas, chá, mel, vinho, geleia. Sentimentos também, a gente não fala que tem fun, não fala uma diversão. Você fala que vai se divertir, have fun. Então, fun, love, wisdom, knowledge, advice, help, assistance. E everyday stuff, transportation, mail, travel. Eu não falo que eu tenho um tempo, a time. Eu falo que eu tenho tempo, I have time. Ou quando eu vou falar não tenho tempo, I don't have time. Eu não falo I don't have one time. Eu não tenho um tempo para você. I don't have time for you. Eu não tenho tempo para você. Usa time. Land, rain. Então, essas palavras aqui que costumam cair, que a teacher colocou resumido nessa página para você printar e estudar. Claro que tem isso também no seu PDF. Continuando, teacher, mais tabelinha. Outras palavras que costumam aparecer muito em prova. Mostra mais uma tabelinha pra gente, teacher, que eu adoro. E o exemplo, ó. Um suco não é one juice, é some juice, ou a cup of juice, a glass of juice. Pouco de suco. Agora, tem aqui ilustrativo, bebidas e comidas que já caíram em prova. Burger, sandwich, hot dog como contáveis. Apple, cherry, grapes, orange, fries, bun, eggs and salad. E incontáveis, teacher. Bread, fruit, juice, meat, coffee, tea, rice, cereal, jam and milk. Essas aqui já apareceram em AFA, ESA, prova da EAR, CFS, já apareceu EFON, já apareceu também EAM, Colégio Naval, Escola Naval. Então, sempre tem uma palavrinha dessa dentro dos textos, nas entrelinhas. Por isso que eu gosto de mostrar, porque uma vez que você visualizou, teve contato com essa palavra na aula, quando ela aparecer de novo, você vai se lembrar da palavra, ok? Teacher, mais exemplos também dos números em inglês. Fala um pouquinho pra gente, porque cai em prova. Já vi que cai em algumas provas. Vamos lá. Tem uma diferençazinha. Então, quando tem o número com hífen, por exemplo, se a gente for falar assim que eu tenho uma jornada de 18 horas por dia, eu vou falar I have a 18-hour day. Olha aqui, ó, uma jornada. E se eu trabalhar 8 horas, 8-hour period. Estão vendo? E os numerais seguintes também, ó, dúzia, que é dozen, hundred, que é centena, thousand, que é mil, million, que é milhão, billion, que é bilhão. Eles também não têm o S. Eu não vou falar que eu tenho 8 millions, é 8 million people e não 8 millions, tá vendo? Então tem que prestar atenção nisso. E o 200 mil, teacher, 200,000, tá vendo? 3 canetas pens, $3 million, 2 billion e assim por diante, ok? Legal números a gente relembrar aqui também, que de 1 até 10 é bem fácil, né? Que tem o 0, aí tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os números, se você quer saber o bizu, se você esquece, de 13 até o 19, tem o bizu do final teen, como se fosse adolescente. Então, se a teacher fala que 4 é o número 4, o 14 é 14, com 2 S, que é o adolescente. Já o 40, que aí do 20 até o 90, tem o final T, que a teacher considera como se fosse um adulto. Isso é um bizu que eu criei. Então, o 4 é o 4, o 14 é o 14 e o 40 é o 40, ou no inglês americano 40. Quer ver outro exemplo? O 6. O 6 é 6. O 16 está aqui nessa regrinha do adolescente, então é 16. Tem até esse I mais longo. O 60 é 60, ok? O 8, 8. O 18, 18. E o 80, 80, ou 80, no inglês americano. Então, tem que prestar atenção nisso. Isso aqui fecha pra caramba o bizu. De que 13 é 19, final teen. O 20 é o 20, ou na pronúncia americana 20. Tem essas pronúncias, né? 20, 20. Água, no americano water, no britânico water, ou water. Então, a gente tem que ficar atento nisso com os números também. Então, de 13 a 19, final teen. De 20 a 90, final T. Então, qual que é o 61? 6 é 6. 60, 60. 61. 63, 63. 67, 67. Agora, se eu for falar, teacher, o 80, 80 ou 80, 89, 89, só isso. E os ordinais, todo mundo, assim, vê nas aulas que a teacher sempre comenta do ST pro 1, ND pro 2, o RD pro 3. Os demais têm TH. Se eu falar que é 4, 4. Se eu falar que a pessoa é a quarta da fila, fourth, coloca o TH e fica com somzinho de F. É o 10º da fila, 10 é 10, o 10º, 10th. Ok? Agora, se for o primeiro, first,
o segundo, second, o terceiro, third, e aí o 23º, 23rd. Essa regra também, se você tiver dificuldade, pergunta no direct lá do Instagram que eu passo para você o bizu, tá bom? A teacher gosta de ajudar. Aqui é só para dar uma retomadinha, porque todo mundo gosta de dar uma recordada, ok? Continuando agora, teacher, fala mais um pouquinho de algumas exceçõezinhas aí. Então, de dúzias eu falei, agora, ó, outras possibilidades de regras quando a palavra termina em CH, SH, X, Z e O. Por exemplo, igreja, church, fica churches com ES, dishes, kisses, boxes, tomatoes. Terminado em F ou FE, fica com VES, shelves, leaves, chiefs, wolves. Eu até fiz uma dica dessa semana, falando para as pessoas sobre folha, né? A teacher colocou lá coloquei lá a dica que folha, em inglês, uma folha só é uma leaf. Agora, se a gente tem várias folhas, você fala leaves, ok? Aí falei, ó, cuidado, porque quando termina em F, o plural fica com VES, que é o que tá aqui, ó, termina em F, fica com VES, ok? Isso também já caiu em prova. Quando termina em Y, coloca IS, então family fica families, baby, babies, ok? Very good. O que mais, teacher? E os irregulares? Esses aí eu quero saber. Muita gente pergunta isso também no fórum. Person é people, não existe peoples, certo? Child, que é criança, children, não existe children's. Então, teacher, fala quais são os principais irregulares. Ó, pé, que é foot, um pé só, fica feet, 2 pés, ok? Então, people, aqui ó, person, fica people. Person só quando é só duas, mais de duas é people. Se for também, teacher, criança, child, fica children, que também cai muito. Homem e mulher também, porque a gente tem woman e a gente tem man, muda para a letra E. Então, ó, de A aqui, man ficou man, woman fica women, muda para E também, essa também cai, hein? A teacher colocou aqui para vocês isso. Costumes, peoples, quase não se usa, só se for para um hábito cultural, mas o normal é aparecer people na prova. Agora, a teacher colocou aqui para vocês observarem quando você tem a quantidade de substantivo que aparece nos textos. Esse texto que a teacher colocou aqui, tudo que está de vermelho são substantivos. Então, primeiro, olha o que a teacher vai fazer. Vou mostrar para vocês no quadro todo e a gente vai analisar uma por uma. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é a quantidade de palavras cognatas, porque os cognatos vão te ajudar a entender a essência do texto. Pelo título, ó, America's War on Hawaii nears the endgame. Já falou de guerra, já falou de America, então já deu ali para compreender. É como a teacher falou, ele te dá a noção da ideia central, ele te encaminha, ele te guia para você entender o que é desde o título. A pessoa que prepara a prova, é claro que ela quer te testar, mas ela quer saber também se você tem a sabedoria e a esperteza, se você sabe usar uma técnica de leitura, se você presta atenção na fonte lá embaixo, no pezinho do texto, quem foi que elaborou, de onde que tirou, de qual jornal que saiu, de qual livro, de qual revista, e se você prestou atenção no que está em negrito, no que está maior, no que é o título. Tudo isso, e quando tem imagem, se você prestou atenção na imagem. Então, tudo isso colabora com os seus bons resultados. Quer ver o tanto de substantivo que tem nesse texto? Vamos colocar maior para a gente ver. Olha só. America, aqui ó, war, guerra, viu? Endgame, jogo final. May, que é maio, ó, é um substantivo. Governo, ó, government. Escalation, escala. Campaign, campanha. Hawaii, ó, o Havaí, company, companhia, provider, o provedor, equipment, politicians, official, concern, network. Agora, olha uma coisa que eu quero fazer. Olha o tanto de palavra cognata que ia te ajudar. O tanto de palavra cognata. Eu vou até colocar com marca-texto. Teacher, só as cognatas já iam dar um caminho. Olha aqui, governo, guerra, jogo final, escala, campanha, equipamentos políticos oficiais, networks, ó, redes aí, né? Sabotagem, violação, sanções, poderes, tecnologia, companhia, componentes, sistema, todos, quase todos, que não tem aqui o outro, né, que a Titi colocou aqui, que seria concern, às vezes você não saberia que essa palavra aqui era preocupações. Mas, gente,
As demais que estão aí em cor amarela são todos cognatos e são todos substantivos. Se os substantivos, em sua maioria, são cognatos, eles vão te ajudar a ler o texto. É isso que você tem que prestar atenção pro dia da sua prova. E é isso que você tem que ficar atento. Então, viu que é uma aula de substantivo e artigo, e a teacher está dando o bizu da leitura? É isso que eu tento explicar para alguns alunos que falam, teacher, o exercício de preposição, a aula não tem exercício só de preposição. Claro que não. Você já pegou uma prova que tem exercício só de um tópico gramatical? Não tem. Aqui tem substantivo, mas aqui também tem adjetivo, advérbio, preposição. Quer ver? Vou pôr maior para vocês e mudar a cor da tinta. Só para mostrar para vocês. Veja aqui. Vamos lá, teacher. Põe a caneta, coloca a cor agora azul. Olha aqui. The, artigo. A, artigo. A Chinese, uma companhia chinesa. The, aí ó, o the, in the world, no mundo. Que mais, teacher? Tem mais? Tem, aqui ó, tem mais. In, papá, caused to stop the transfer, mais artigo aqui, the company, mais artigo aqui. Agora, vamos colocar da cor, vamos mudar para a cor agora, teacher, azul escuro, para a gente poder ver se tem preposições. Aqui, ó, of, tem a preposição of, on May, em maio, in, tem aqui, tem a preposição by China, tem rely on, in May, of, tem aqui também outro of, tem o to, tem um to. Olha só, até agora a gente colocou de amarelo os substantivos, de azul claro os artigos que são de hoje, de azul escuro agora as prepositions. Agora vamos ver os verbos, verbs, vou continuar sublinhando com essa. Vejam aqui os verbos, ó, announced, que inclusive está no passado, porque tem um ed para announced, viram? Aqui também tem Chinese, which provider, the telecoms, taranã, have, outro verbo, rely on, concerns, allow, o verbo permitir, alleged, olha o verbo denies, que é negar, used, usaram, designed, technology from receiving, verbo receber, sells, o verbo vender. Então, a gente colocou vários verbs. Que mais, teacher? Tem mais coisas aí? Olha aqui se tem verbo modal. Vamos ver mais aqui com a cor, agora de vermelho. Olha aqui o could, que é um verbo modal, ó, o could. Olha aqui também o which, que é pronome relativo. O that, outro pronome relativo. Estão vendo? Preposições. Então, quer dizer, tudo que você olha, tem todos os textos que a gente bate o olho, tem adjetivos, tem advérbios, tem verbos, tem pronomes, tem substantivo, tem grau comparativo, tem grau superlativo, tem expressão idiomática, tem phrasal verbs, tem de tudo, como ó, rely on, o phrasal verb aqui. Então, você tem que ficar atento a tudo. Hoje, essa aula é substantivos e artigos. A aula passada, número 2, foram tempos verbais. A teacher falou de present, past, future, perfect, continuous. Então, você tem que ficar de olho em todas as aulas. Então, a 1, a teacher falou de falsos cognatos e técnicas de leitura. A 2, verbos. Essa 3, substantivos e artigos. A 4, a teacher vai falar mais coisas. A 5, a 6 e assim por diante. Então, vai ter preposition, adjectives, pronouns, if clauses, voz passiva, discurso direto e indireto, expressões idiomáticas, tudo que você precisa num curso completo. Sendo que você assiste 10 aulas, você assiste e você lê 10 PDFs, você completa aí em 2, 3 meses, você demoraria 4 anos para estudar isso tudo em qualquer curso. Presta atenção nisso e vamos voltar aqui para a teacher mostrar mais coisas. Vamos ver agora alguns exercícios de carreiras militares. Vejam aí. Esse exercício aqui, teacher, que você fez questão inédita, serviria aí para uma ESA, para uma SPSEX e FON. Olha só. Choose the correct option. Escolher a correta. Vamos ver esse texto aqui, então, primeiro, para a gente dar uma analisada nele. Vamos lá, então, teacher. Dá uma analisada nele aí pra gente, ó. Vamos fazer junto. America's War All, que a teacher estava analisando agorinha. Coloquei esse texto pra caramba e a gente deu uma explorada. O que que fala aqui? There was a campaign in opposition to a big company. Olha a palavra campanha, oposição, companhia. Campaign against, contra. Campaign postponed, cancelada. Ou trouble, ou problema na campanha. Aqui, todas essas palavras que você precisaria saber são substantivos, ó. Campaign, campanha. Opposition, oposição. Company, uma empresa grande, a big company.
Against foi contra, unknown, uma empresa desconhecida. Postpone já é o verbo cancelar. Então tem o adiar, tem o verbo cancel, que é cancelar, e postpone, adiar. E trouble, problema, mesma coisa que problem. Aí olha só, a teacher colocou aqui para vocês, deixa eu colocar maior, aqui o que eram os comentários, e eu vou até dar um zoom para a gente poder ler juntos, ó. A alternativa A, ela está correta, porque afirmou que houve uma grande campanha contra a empresa. O início do texto diz, ó, The American government announcing the startling escalation its campaign against, aqui, ó, campaign against. Se você prestar bem atenção nessa primeira linha do texto aqui, você vê que a A está correta. E por que a B está errada? Vejam aí o que a teacher colocou, ó. O texto deixa claro que a empresa é conhecida, é uma das maiores de comunicação. E lá falou unknown, desconhecida, então está totalmente errado. A palavra na letra C, ó, o texto não diz que foi postponed, adiada. E a letra D também não teve trouble, problemas. Então, vocês viram aí? Achando as palavras, os substantivos, os verbos, você vai matando, eliminando a questão. E aí vai descobrindo o que está certo. E justamente o que você precisa para acertar na sua prova. Então, aqui na A, quando confirmou lá que era against, que teve uma contra, confirmou. Na B, falou que ela era unknown, aí a gente sabe do verbo know. I don't know, eu não sei. Então, know, saber. Unknown, igual a gente fala assim, possível, impossível. Feliz, infeliz. Então tem esse un, igual possible, impossible. Agora comfortable, uncomfortable. Se tá unknown, leva a dizer que é algo negativo. Então desconhecido. Não, ela era grande. Falou postpone, não foi adiada. E falou trouble, não teve problema. Viram aí? Então a gente vai desvinculando, né, do que a gente pensa que é difícil e vê que vai ficando um pouco mais tranquilo. Outra questão, deixa eu colocar maior para todo mundo ler. Ó, falou aqui no texto do solicitor engaged, então o solicitor aqui era um advogado, até tem que anotar essa palavra se vocês não conheciam, que não é nada de solicitador, é um falso cognato. E aí falou de horse, de corridas de cavalo, optimistic, muito otimista, olha o cognato nos ajudando para essa corrida. Aí falou aqui deles declararem, né, que estavam procurando alguém, announcement, ó, fizeram um anúncio, papapá. According to the text, vamos ver. O termo solicitor, que a teacher falou que é um advogado, it's a lawyer, it's a new member, um novo membro. Supreme Court Principals é o diretor, a candidate é um candidato, o administrator é um administrador. Aí a gente percebe pelo que a teacher colocou aqui pra gente ler, que olha só. Um advogado está correto, porque o texto afirma engaged by former members of the Supreme Horse Racing Club. Ou seja, o advogado dos antigos. Vou até sublinhar aqui, ó, que é o solicitor, que significa advogado. Quem não sabe, anota essa, que é sinônimo de lawyer, viu, teacher? Isso mesmo. Letra B, um novo membro? Incorreto. Por que, teacher, que está incorreto? Porque, olha só, advogado não é um novo membro, ficou incorreto. Letra C, novo diretor? Não. Solicitor é o advogado e não um novo diretor, um principal. Letra D também, um candidato para as próximas eleições? Nem falaram de eleição. E depois a letra E, administrador? Também não. E o nosso gabarito é a letra A. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Vocês viram que a palavra solicitor, a palavra advogado, é um substantivo. Sabendo esse substantivo, você matava a questão. Você eliminava as outras, porque não é um administrador, não é um diretor, que seria principal, é um advogado. E a letra A falou isso aqui, ó. A lawyer. Não falou que ele era novo membro, ainda não teve a eleição. Não falou que ele era principal diretor, nem um candidato, porque não vai ter eleição. E nem administrador. Então a gente eliminou as que estão incorretas e confirmou, se você souber, essa palavra que é um substantivo da matéria de hoje. Então assim, a teacher comenta com vocês têm que ficar espertos em relação a isso. Deixa eu colocar aqui de novo para quem não leu, né? A teacher riscou aí. Deixa eu inclusive colocar aqui do lado, para ficar melhor de vocês lerem, para a teacher poder aqui, ó, solicitor, um advogado. Deixa eu pôr maior para quem quiser ler, quem não conseguiu ler tudo aí que a teacher escreveu. Então, vocês têm que perceber isso, vocês têm que ficar espertos com tudo que a teacher fala, com todas as dicas que a teacher dá, porque provavelmente alguma dessas palavras já esteve na sua prova, já ia te ajudar para você conseguir de fato realizar uma boa
uma boa prova, um bom teste, um bom resultado que te levaria a quê? A sua aprovação. Então você tem que ficar prestando atenção nos substantivos, teacher, prestando atenção nos adjetivos, prestando atenção em tudo que tem. Então, teacher, fala pra gente tudo que a gente vai estudar. Vou falar pra vocês tudo que a gente vai estudar no decorrer aí das nossas aulas. A gente vai estudar, a gente teve na nossa aula, para quem está acompanhando o 0, na aula 1, na 2 e hoje foi a 3. Então, a gente ainda tem a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. Eu peguei a 11 e a 12 e diluí nessas aqui para esse ano ficar melhor. Então, ó, a 0, a teacher deu um general view. A 1, eu expliquei o skimming, o scanning e os falsos cognatos. Na 2, a teacher deu os tempos verbais, verbos. 4 anos de inglês num só. Todos os tempos verbais que você demora 4 anos para estudar. Hoje foi substantivos e artigos. Agora a gente ainda vai ter preposition, que são as preposições. A gente ainda vai ter adjectives, que são adjetivos, e ver comparativo e superlativo. If clauses, que são a passive voice, a voz passiva e ativa. Idioms, a gente vai ver expressões idiomáticas. A gente ainda vai ver conjunctions, conjunções, quantifiers, quantificadores. Então, a gente tem muito pela frente. E o que vocês têm que fazer é ler o seu PDF para você conseguir o seu sucesso, a sua aprovação, a sua evolução nos estudos. Videoaula, simulados todos os fins de semana, sala VIP, que é a oportunidade única de tirar dúvidas, redes sociais dos professores, que tem ali sempre complementos, e estudar tudo. Se você tem sprint, adquiriu o sprint, estude pelos exercícios. Se você tem Shivunk, estude pelos exercícios e faça essa compensação. Estude de tudo um pouco, que você vai conseguir. Você vai conseguir fazer essa evolução, vai conseguir ler cada vez mais textos. A leitura vai começar a ficar para você mais natural. A teacher falou, se você pega lá no Instagram para ver a programação e começa a ler um artigo de um jornal, The Economist, Guardian, você percebe que você começa a ler com maior fluência. Você começa a absorver aquele conteúdo e entender de leve. Então, o que você antes não entendia nada, você começa a compreender a ideia central. E daí vai te ajudando para você fazer o quê? Para você conseguir a evolução. Eu já mostrei, falei para vocês que tem que ler as fontes e tem que ficar esperto. A teacher mostrou, a teacher colocou aqui na introdução, a teacher falou para você da importância dos artigos, a teacher falou para vocês de tudo que você precisa estudar. E eu sempre digo, olhe os esqueminhas que eu coloco, como esse aqui, cadê? Um dos esquemas aqui, que eu falei que é o som e a escrita. Outro esqueminha que a teacher colocou também, esse aqui que eu falei de comuns e próprios. Outro esqueminha que eu pus para poder printar, aqui, os contáveis e incontáveis que caem sempre em prova. Então, a teacher fica colocando esquema, resumindo e colocando para vocês. E eu sei que tem gente que a leitura fica melhor. E outra coisa, acontecem algumas alterações nas provas de língua. Então, você vê aí na sua carreira militar, tem gente que vai fazer EPICAR, vai fazer EFON, vai fazer AFA. Mas, por exemplo, quem vai fazer ESA, houve alteração. Ao invés de 4 questões, agora são 10. Aumentaram 6 questões na prova ESA. Então, tem que ficar esperto com isso tudo. ITA e IME, antes a prova era na primeira fase, depois passou para a segunda. A prova do IME, por exemplo, tinha redação em inglês, agora não tem mais. São só as questões lá de você marcar e de você escrever. Não tem mais o parágrafo. Então, certas alterações tem que ficar esperto, tem que ir lendo mesmo. As notícias nunca mudam, as fontes estão sempre essas que a teacher mostrou para vocês e mostra toda vez. E pede para o pessoal colocar no chat para vocês as fontes. Então, fiquem espertos, fiquem sempre estudando, fiquem de olho nas redes sociais, marquem as aulas de acordo com os eventos que tem na programação. Fique esperto quando vai ter aula da teacher Andréia, dos outros professores de inglês também aqui do Estratégia, assim como as outras disciplinas, matemática, história, geografia, estudem de tudo. O complemento dos seus estudos de um professor com o outro, o jeito que a gente é acessível para poder ajudar você, é o que vai fazer você ganhar conhecimento e cada dia mais ficar melhor em cada disciplina. Ok? Então, a teacher só tem a agradecer. Vou colocar aqui um thank you, que essa aula é mais curta mesmo, e depois vai ter aquela parte, né, dos nossos exercícios. E façam bastante exercício e pratiquem, tá bom? E a teacher, né, você já segue as redes sociais, mas só lembrando, lá no meu canal do Telegram, eu tô colocando slides para você também acompanhar pelo slide. E tô também colocando agora pequenas aulas gratuitas, trechinhos de aula para te ajudar nas suas provas. E no canal do YouTube, eu faço download das partes mais importantes e
pá, coloco lá no meu canal do YouTube também. Todas as redes, Teacher Andrea Bello, ok? Thank you, um abraço bem forte para todo mundo, um beijo e vejo vocês na próxima aula. Bye, bye, see you!